É um prazer enorme para mim receber você aqui no canal Léo Jesus. Muito bem-vindos a mais um vídeo para falarmos sobre São Paulo Futebol Clube. Você que já é da casa já senta o dedo no like, você que está chegando hoje, eu espero que a experiência seja agradável e você faça a opção por se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para continuar conosco. Se inscreva também no canal Camarote Tricolor, que é o nosso canal de número 2, porque normalmente tem 2 vídeos rolando, um cá, outro lá, fica ligadão nos 2 canais, beleza? Começando a falar sobre a contusão do Oscar, você já deve estar sabendo, já é notícia um pouco passada, que o Oscar ficará de 1 a 2 meses fora, portanto 4 a 8 semanas para a recuperação. Foi o que o São Paulo divulgou, aliás, parabenizar o São Paulo aqui por fazer a obrigação dele, né? O que a gente tanto cobra, que é a questão da transparência. Mas não é esse o foco que eu quero dar. Eu vou cobrar aqui o São Paulo, sou bem chato, pela questão de bastidores. O lance que machucou o Oscar, que é o maior salário do São Paulo, ou seja, um prejuízo enorme, foi um lance de pênalti claro para o São Paulo. Não visto por Daronco em campo e, pasmem, não chamado pelo VAR. O jogador do Corinthians ele só vai em cima do Oscar para deslocar. Então é assim, porque se você só reclamar, você só fizer nota contra a arbitragem tendenciosa ao rival quando perde, fica na casa da choradeira. É importante o São Paulo se manifestar oficialmente e colocar, olha, apesar da vitória do São Paulo, houve um pênalti claro que resultou na contusão de um dos nossos principais jogadores. É uma coisa que o São Paulo tem que fazer. E outra crítica aqui, hein? Transmissão da partida parece que fingiu que não viu essa possibilidade de pênalti. Gente, vamos ser mais profissional. O Corinthians não estava jogando contra time de outro país, não. Outro ponto que eu quero destacar ainda sobre São Paulo e Corinthians é o futuro, o que importa daqui para frente, né? Cada dia uma guerra, o São Paulo enfrentará a equipe do Juventude e o Crespo trouxe algo que eu achei muito legal. Você reparou na profundidade deste trecho da entrevista? Se liga. Vai ser fácil. Importante não pensar que é uma coisa extraordinária. São Paulo deve fazer estes tipos de jogos. Então, é importante, é um clássico, é muito importante. Mas eu falei com eles. Somos todos felizes esta noite? Sim, somos todos felizes esta noite. A gente pode, o público e torcedor deve festejar? Sim, deve festejar. Pero dentro, deve ser normal. São Paulo deve jogar assim, sempre. Contra todos, não somente o clássico. Então, o caminho é esse aí. Aí. Vamos por este caminho. Então, durante, passam coisas boas. Pero temos que continuar com esse caminho. Achei isso muito legal, jogou bem, tá ótimo, mas isso tem que ser normalizado no São Paulo. Isso não pode ser tratado como algo extraordinário, o São Paulo tem que jogar assim e o Crespo tá bastante firme e parece que a cobrança será nesse sentido e a cobrança por aqui não é diferente. O São Paulo precisa ser muito mais próximo disso do que tem sido aí nos últimos meses, por exemplo. Isso tem que ser normalizado, mandou bem demais o Crespo. Ainda sobre a partida de São Paulo e Corinthians, esse jogo ele gritou algumas coisas, como por exemplo necessidade de reforços. Primeira delas, meio campo, né? Oscar fora por quem sabe 2 meses. Provavelmente, gente, quem vai jogar na posição do Oscar quando voltar é o Lucas Moura. Mas a gente não tem uma certeza sobre como voltará Lucas Moura. E a gente sabe também que quarta, domingo, uma hora o Lucas não conseguirá jogar. Aí vai utilizar o Alisson como utilizou. Então o São Paulo precisa da contratação de um meio campo. Outra situação, o Crespo já deixou muito claro que os 3 zagueiros será o sistema aí, o esquema de 3-5-2, que ele vai usar, pelo menos prioritariamente. Então precisaremos de um novo zagueiro. Você tem um trio de zaga muito forte, na minha opinião, com Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, mas quando entra o Sabino, destoa bastante. É um jogador muito abaixo dos outros 3. Então, beleza, se você faz um esquema de 4 defensores, você tem de repente Arboleda e Alan Franco e o Ferrarese em reserva imediata e o Sabino como uma 4ª opção, ok. Só que com 3 zagueiros, e zagueiro toma muito cartão, pode machucar também, você colocar o Sabino como imediato, eu acho que é bem abaixo e o São Paulo vai precisar também de um zagueiro. E claro,
lateral direita, principalmente porque com 3 zagueiros você joga com um ala e o Cédric Soares tem deficiência na questão da velocidade para chegar a fundo, né? O ala ele tem que chegar com mais rapidez e também no último cruzamento, ele simplesmente errou tudo, tem errado tudo, não foi só no jogo contra o Corinthians, tanto em questão de último passe quanto finalização. Então o São Paulo vai precisar minimamente destas 3 contratações. O jogo do Corinthians, apesar de ter sido muito bom, gritou essas necessidades aí para o São Paulo Futebol Clube, que, gente, enfrentará agora, ó, até o final do turno, hein? Juventude fora, depois Fluminense em casa, Internacional fora e Vitória em casa. Vou pegar aqui o jogo do Internacional, esse é complicadíssimo, o Inter no Beira-Rio, esteja o Inter na situação que tiver, aqui não dá pra gente, é claro que se o São Paulo ganhar melhor, mas cravar uma vitória, ou cobrar uma vitória obrigatória. Agora, contra o Juventude fora, por mais que vai estar, né, previsão de 7 graus e chuva, que o São Paulo entre num clima diferente, numa temperatura diferente da que estará lá, então é um jogo de atenção. São Paulo é obrigado a vencer o Juventude, na situação que está não tem conversa, 3 pontos em Caxias do Sul. Fluminense, por mais que é um time forte, mas você tem que considerar, perdeu o Arias. O Fluminense também não descansou, é o time que saiu já na semifinal do Mundial. São Paulo precisa fazer o resultado no Morumbi e contra o Vitória na última rodada do turno não precisa nem falar. Se o São Paulo conquistar esses 9 pontos nos 12 próximos, chegar ao final do primeiro turno ganhando esses 9 pontos, não é que a situação fica maravilhosa. Mas o São Paulo chega até o final do primeiro turno respirando. E aqui eu estou falando nessa questão de ameaça de zona de rebaixamento. E por que isso é tão importante? Primeiro ponto, para não cair para a Série B, para que o São Paulo possa pensar além no Brasileirão. Terá um turno inteiro pela frente para quem sabe pensar em G6, G8, por que não? Né? Mas por hora o foco é total para não ser rebaixado. Temos que ser humildes e colocar o pé no chão. Essa é a realidade do São Paulo. Esses 9 pontos é importante por isso. Em segundo ponto, quando você está mais aliviado no Campeonato Brasileiro, aí você pode entrar na questão do sonho. Sonhar com Copa do Brasil, sonhar com Libertadores da América. Se o São Paulo faz jogos nesse nível que fez contra o Corinthians, ali no seu limite, ele pode numa Copa se dar bem, como se deu em 2023. Mas para isso, para conseguir focar aqui, entenda aqui como Brasileirão e aqui as Copas, aqui precisa estar muito bem resolvido. Pelo menos em questão de ficar longe de zona de rebaixamento. Então, dos próximos 12, 9 pontos essenciais. A gente falou sobre posições que o São Paulo precisa, citei a lateral direita, e o São Paulo fica de olho nas movimentações de mercado de Puma Rodrigues. Ele é uruguaio, tem 28 anos, atualmente está no Vasco da Gama. Pelo Vasco, foram 93 partidas, 6 gols, e 6 assistências. Né? Este ano no Brasileirão ele atuou 5 partidas apenas, portanto ele pode jogar por outra equipe. O São Paulo negocia como Puma Rodrigues? Pela minha apuração não existe nenhuma conversa do São Paulo atualmente. O que está pegando? O Puma, que também joga na seleção do Uruguai, ele não vem sendo aproveitado pelo Fernando Diniz. E por que eu citei a seleção do Uruguai? Ele foi convocado em alguns momentos, tá? Copa do Mundo batendo as portas. Ele não jogando pelo Vasco, ele vai ficando longe da seleção e também da Copa do Mundo. É um jogador que gosta do Vasco, pelos bastidores, é isso que falo. Só que o Fernando Diniz sequer o relacionou para a última partida e parece deixar muito claro que não conta com o jogador. Até uma pergunta para vocês, conhece o Puma Rodrigues? Acha que é uma boa opção para o São Paulo? É um jogador mais cascudo, é um jogador mais experiente. Eu confesso que conheço bem pouco, assim, do Puma Rodrigues, me lembro de um jogo ou outro, esse jogo ou outro nada que me empolgou e nada que achei um pereba também, então precisaria ver mais para comentar. Mas o São Paulo está de olho na situação, o São Paulo verifica nomes no mercado que não vazou, acho que essa é a forma boa do São Paulo fazer negócio, não é que o Puma é uma prioridade, mas com a questão da grana do São Paulo, se for um cara que ficará livre no mercado, é um nome que pode pintar no tricolor para ser o lateral direito. São Paulo que conta com alguns meninos também, Mike que voltou a treinar, você tem Igor Felisberto e Ângelo, que embora já negociado, só sairá do São Paulo no final de 2026 por uma questão da idade, tá? Então são opções que o Hernan Crespo terá, além de Cédric Soares, que hoje é o titular da equipe. Vamos para o nosso quadro Valeu pela Resposta. Deixa eu ver quem mandou o valeu hoje, ao meu grande amigo Márcio Bloch. Na verdade, ele não deixou uma pergunta, ele só colocou assim: só agradecer pelo excelente trabalho que sempre faz,
Deus abençoe sempre, que Deus abençoe a você e a sua família sempre também, meu amigo Márcio. Muito obrigado pela caixinha do canal. Se você quer colaborar dessa maneira também, botão valeu, arrastou o like pro lado lá pertinho do compartilhar, tem um valeu. Se você quiser, deixa uma pergunta para esse momento, que pode ser pergunta de qualquer tema, tá? Pode ser descontraída também, que a gente vem responder no próximo. Outras maneiras de você ajudar o canal, você pode ir no Apoia-se, que eu tô deixando fixado no primeiro comentário, virando membro do canal também, ou maneiras gratuitas que ajudam demais, que é você deixar o seu like, se inscrever no canal e manda para mais um São Paulino se o meu trabalho te agradou, tá bom? Da minha parte por hoje é isso. Terça-feira teremos o programa Emerson e Léo. Ontem rolou o QG Tricolor. Você que não assistiu, dá uma olhadinha aí. E terça-feira, às 20 horas, aqui no canal Léo Jesus, Emerson e Léo, para debatermos sobre o clássico do final de semana, sobre o próximo desafio contra o Juventude, mercado da bola e muito mais. Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe de maneira profunda a sua vida e sempre vamos, São Paulo! Até a próxima!